Pai, Senhor, família, eu sou o pastor Fábio Anastácio e tenho uma palavra poderosa para você. Domingo eu trouxe um ensinamento da importância de ter o Espírito Santo, da importância de você se alimentar com pregações, com louvores, com hinos, com leituras, com meditações na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Comecei citando o livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28 em diante, que vai falar da promessa do derramamento do Espírito Santo. E eu vou ler para o irmão e para a irmã, e vai dizer assim: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui já está falando da importância de ter o Espírito Santo, porque aqui Joel ele vai até relatar o grande e terrível dia do Senhor. E sabemos que Deus ele vai buscar aqueles que foram selados com o Espírito Santo. E esta promessa Deus tem na vida de todos, de todos, de todos. Mas para isso se cumprir, o segredo está no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. E no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no Evangelho relatado por Mateus, capítulo 3, versículo 1, você vai ver que João Batista ele vem preparando o caminho também para essa profecia se cumprir. E no versículo 2, ele vai dizer assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, para receber o Espírito Santo, tem que haver o arrependimento. E no versículo 11, ele vai dizer assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Então tem que haver o arrependimento e também tem que ter o batismo nas águas. O batismo nas águas também é muito importante. Então tem que haver o arrependimento e o batismo nas águas. Jesus Cristo disse para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, em verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer na água e no Espírito Santo é a primeira colocação. Aquele que não nascer na água e no Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, a primeira colocação é na água e no Espírito Santo. Então, tem que ser batizado nas águas e também tem que ter o Espírito Santo. Voltando aqui para Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, tem pessoas que pensam que batismo assim com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa, e não é. Com fogo não é coisa boa não, que João Batista está querendo dizer aqui. Esse ensinamento está aqui no versículo 12. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Na hora que ele fala recolherá o seu trigo no celeiro, são esses que foram batizados no Espírito Santo. Mas com fogo, ele vai dizer assim, mas queimará a palha em fogo, que nunca se apaga. E esse ensinamento também está aqui no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então, a árvore que produziu bons frutos foram aqueles que receberam o Espírito Santo. Mas aqueles que não deram bons frutos, esses são cortados e são lançados no fogo. Então, por isso que ele vai dizer no versículo 11,
eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, tem muitas pessoas que pensam que é só se batizar e já recebeu o Espírito Santo. Não, não é assim, né? Para receber o Espírito Santo, entra aquela passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 9, que Jesus Cristo, Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 9, que ele vai dizer: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta abre. E no versículo 11 em diante, ele vai dizer: e qual o pai de entre vós, que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então aqui, essa passagem pedir, ele está falando que você tem que perseverar, você tem que buscar. Muitas pessoas torcem essa palavra aqui, colocando em outros sentidos, nas coisas para as pessoas buscarem as coisas desse mundo, e é errado isso. Aqui ele está falando daqueles que buscam o Espírito Santo. Pedi, dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Então é nesse sentido. Então tem que perseverar buscando o nosso Deus Todo-Poderoso e guardando a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Você vai ver também aqui no Evangelho relatado por João, capítulo 14, Jesus Cristo, ele vai falar também dessa promessa. Olha aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, ele fala assim que para receber o Espírito Santo, olha, você tem que guardar os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 23, eu vou ler aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Então, para receber o Espírito Santo, tem que guardar as palavras do nosso Deus Todo-Poderoso. Você lembra aquela passagem, se eu não me engano, é Lucas capítulo 8, versículo 21, que vão falar assim para Jesus: a sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com o Senhor, e ele vai falar assim: a minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a minha palavra e praticam. Então, para receber o Espírito Santo, você tem que perseverar. Você vê que os discípulos, eles perseveraram. Jesus Cristo vai dizer assim para eles: ficai em Jerusalém até do alto serem revestidos. Então, olha, tinha uma multidão que seguia Jesus. Uma multidão. Mas quando houve o derramamento do Espírito Santo, tinha quantos ali? 120. Já não tinha uma multidão. Então Deus, ele não vai dar algo que é precioso demais para qualquer um. Então tem que haver uma renúncia. Em Atos capítulo 2, você vai ver que Pedro, ele vai até citar sobre Joel também, capítulo 2, versículo 28 em diante, sobre essa promessa que se cumpriu. Então, para receber mesmo o Espírito Santo, tem que perseverar. Pastor, eu já estou há um tempo assim na igreja, eu tenho o Espírito Santo? Olha, a resposta que eu tenho para o irmão, para a irmã, está aqui em 1 Coríntios,
capítulo 12, tem muitas pessoas que às vezes têm essa dúvida devido a alguns ensinamentos que aquele que não fala em línguas, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Espírito Santo. E eu quero mostrar para o irmão e para a irmã que isso não é verdade. Não é verdade. Falar em línguas é um dom, é um dom. E cada um vai ter o seu dom. Um vai ter um dom de profetizar, outro vai ter o dom de línguas, e cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom. E Deus, ele faz assim. Então não é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito Santo. E eu provo isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, né, no versículo 20, no versículo 1, você vai ver que está tendo, em Coríntios, está tendo essa contenda. Né? Olha o que Paulo ele vai dizer assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então aqui ele fala assim que todos aqueles que falam que Jesus Cristo é o Salvador, esses têm o Espírito Santo. Esses que falam que Jesus é o Filho do nosso Deus vivo. Lembra da passagem que Jesus Cristo vai perguntar para os discípulos? O que eles falam por aí, quem eu sou? E eles vão dizer, eles estão falando que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E ele vai dizer assim, e vocês? O que vocês estão dizendo aí que eu sou? Pedro vai dizer assim, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai dizer, isso não foi revelado pela carne, e sim pelo Deus Todo-Poderoso. Então, aqui já é um sinal para dizer que o irmão tem um Espírito Santo. Quem Jesus Cristo é na sua vida? É seu Salvador? É? Então aqui já é um sinal que o irmão tem um Espírito Santo. Então aqui ele vai dizer assim, no versículo 3, eu vou ler novamente. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Você entendeu? Olha aqui no versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então ele está dizendo aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E é muito forte isso daqui. Então, às vezes não fica assim, eu não falo em línguas, eu não estou curando ninguém. Não, Deus ele faz conforme ele quer com cada um, meu irmão. Então, olha aqui no versículo 12. Fica pensando assim, não, você tem o Espírito Santo sim. Olha aqui no versículo 12. Porque assim como o corpo é
um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e todos nós fomos dados a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, presta bem atenção, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidando em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos serão com eles. Deixa eu ler aqui o versículo 26 de novo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos nas todas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Então aqui ele está falando de um dom, né? Então cada um tem o seu dom. Paulo ele vai deixar bem claro: você quer um melhor dom? Não, o melhor dom é profetizar, né? Ele vai falar assim, ó, que aquele que fala em línguas, se ele não sabe interpretar, então que ele não venha falar. Ou se não houver alguém ali que interprete, que ele está falando em espírito ali com Deus, então que ele não venha falar, né? Assim, porque quando ele fala, ele só é para ele mesmo sem entender. Então, eu falo em línguas, mas é muito difícil alguém me ver falando, porque só na hora que, eu sinto ali, aí eu falo, né? E assim, não é assim, falar assim direto, porque uma pessoa está falando, e eu falo se tiver alguém ali para interpretar. Senão, eu não falo, eu fico assim, né? Eu fico quieto. Paulo ele vai falar isso, né? Se não tem ninguém, então
não tem porquê você estar falando em línguas, né? Agora, ele fala assim, que quando você busca o dom de profetizar, esse abençoa não só a sua vida, mas a vida de muitos, a vida de muitos, a vida de muitos. Então, o maior dom é esse, profetizar, e o dom do amor. Então, olha, como eu falei assim no começo, que então todos aqueles que falam assim que Jesus é o Salvador, esses têm o Espírito Santo, é bem interessante isso, porque tem muitas pessoas que falam, tem muitas pessoas que estão na igreja, que aceitaram Jesus, mas não tem o Espírito Santo, mas elas falam que Jesus Cristo é o único, suficiente, é o meu Salvador, né? E essas pessoas não têm o Espírito Santo. Assim, se elas estão na carne, todas as pessoas que estão na carne, elas não têm o Espírito Santo. Elas podem dizer com a boca, mas não têm o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Aqui Paulo ele está falando para aquelas pessoas que não estão na carne, né? Em Coríntios, então todos aqueles que falam que o Senhor é o Salvador, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, então esses falam através do Espírito Santo, mas esses que não estão na carne, aqueles que estão na carne, eles estão enganando a si mesmos, e isso eu aprendo aqui em Romanos, capítulo 8, no versículo 8, ele vai dizer assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então ele está falando aqui, ó, que aquele que está na carne, né, esse não tem o Espírito Santo. Esse não tem o Espírito Santo. No versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, tem muitas pessoas que podem falar assim, não, Jesus é o meu Salvador, mas está na carne. Então, Paulo ele deixa bem claro em Romanos que esses não têm o Espírito Santo. Que para ter o Espírito Santo, a carne tem que estar morta. Tem que estar morta. E uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore boa produz bons frutos. E os frutos do Espírito Santo é esses daqui, ó, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, uma árvore boa produz bons frutos, e uma árvore ruim produz frutos ruins. Então, é pelos frutos que você vai conhecer, se você tem o Espírito Santo. Porque, ó, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Então, se você não tem esses frutos, se você ainda está na carne, tem uma palavra aqui para você. Efésios, capítulo 5, versículo 4. Por isso diz, versículo 14, perdão. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então desperta tu que está dormindo aí, está levando uma vida cristã de qualquer jeito. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. No versículo 15. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Como sábios. Então ele está falando, vê como você está andando. Não anda como necios, mas ande como sábios. No versículo 16, remido o tempo, porquanto os dias são maus.
no versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então ele está falando assim, não vos embriagueis com vinho. Então uma pessoa que bebe, aqui ele está falando assim, uma pessoa que bebe, consegue beber só um copo de vinho? Não. Ele vai bebendo até se embriagar, até ficar bêbado. Aqui ele está falando, em vez de você se embriagar com vinho, se embriaga, igual eu disse no começo, com pregações, com louvores, com hinos, com leituras e meditações da palavra de Deus. Se embriaga, da mesma maneira que uma pessoa que é viciada tem então um vício de beber, de se embriagar, assim você tem que ter de Deus, de se embriagar, assim, da palavra de Deus. Sempre está querendo mais, ter sede, ter sede, ter sede, ter sede, ter sede, ter sede. E colocando aqui nos tempos de hoje, na hora que ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, então hoje eu troco. O que está roubando? Onde que você está entregando o seu tempo aí? É no celular? Está perdendo tempo no celular? É o celular que está deixando aí você viciada em jogos? Se embriaga, né? Tira o seu tempo, em vez de você ficar no celular, no Facebook, aí vendo a vida dos outros aí, pega a palavra de Deus, ou usa o seu próprio celular para estudos bíblicos, ensinamentos, né? Se alimente das coisas espirituais, das riquezas espirituais. Então, toma posse disso aqui. Tem muitas pessoas que estão perdendo tempo. Então, por isso que está falando, desperta tu que dormes. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. E para você estar cheio do Espírito Santo, você precisa buscar. Você tem que perseverar. Você tem que ser igual aos discípulos ali. Você vai ver que os discípulos, eles receberam a promessa porque eles perseveraram. Então Deus está falando contigo aí, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Não se embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, na hora que ele fala sujeitando uns aos outros, é não deixando de congregar, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de congregar, como é costume de algum. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Então ele vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, meu irmão. Então ele está falando aqui com uma pessoa que está fraca. Uma pessoa que precisa ser alimentada. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então você precisa esperar. Olha, você tem que tomar posse da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão desprezando, mas você não. Você não, você tem que falar, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, porque você tendo o Espírito Santo, você tem tudo, meu irmão. Você tem tudo, minha irmã. O Espírito Santo nunca vai deixar você desistir. O Espírito Santo sempre vai te colocar para cima na hora que você estiver no momento mais difícil. Ele vai te guiar, te guiar até mesmo para a salvação, não só você, mas a sua casa. Porque você tendo o Espírito Santo, você é luz dentro do seu lar, do seu trabalho, onde você estiver. E esse ambiente
automaticamente ele é mudado. Se ele está em trevas, ele vai se tornar em luz, porque uma árvore boa produz bons frutos. Então desperta tu que dormes. Pega os frutos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem que ter o domínio próprio. Você tem que ter o domínio próprio. Você tem que ter mansidão. Você tem que ter o amor. Principalmente, amando Deus sobre todas as coisas. Amando Deus sobre todas as coisas. Porque se você não tiver o Espírito Santo, já que eu citei Romanos capítulo 8, no versículo 35, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Se você não tiver o Espírito Santo, a tribulação vai separar do amor de Cristo. Ou a angústia? Se não tiver o Espírito Santo, a angústia vai te tirar da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Ou a perseguição? Se você não tiver o Espírito Santo, a perseguição vai te tirar. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Agora, quem tem o Espírito Santo, ele já começa a declarar assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. Ou a angústia? Também não. Ou a perseguição? Também não. Ou a fome? Não. Ou a nudez? Não. Ou o perigo? Também não. Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, todo o dia somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No versículo 18 de Romanos capítulo 8, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então as aflições desse mundo aqui, não tem como comparar nas nossas vidas com a glória que vai ser revelada nas nossas vidas. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 31, um versículo que é muito falado: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta foi a palavra que eu preguei domingo, e esse é o ensinamento. Então, a promessa de Deus já se cumpriu do derramamento do Espírito Santo. Agora depende de você, meu irmão. Depende de você. Depende de você, meu irmão, e depende de você. De você, minha irmã. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe, família.